Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a aspiração de secreção, como é feita, como é realizada, né, no casos de âmbito hospitalar ou até domiciliar. Lembrando que é um assunto ainda um pouco polêmico, né, pois o COFEN mudou, né, já faz uns 2 anos mais ou menos, em questão, né, da privatização desse procedimento para o enfermeiro em certas ocasiões, que eu já vou falar para você. E é importante saber, né, no caso dos técnicos de enfermagem, por que, né, assim, por que nós temos que fazer esse tipo de procedimento, principalmente quem faz home care, quem cuida do paciente em âmbito domiciliar. É importante, pois vai ter aparelhos disponíveis, vai ter um paciente crônico já traqueostomizado durante um certo tempo, ou hoje é definitivo por longa permanência, que necessita desses cuidados específicos. Como geralmente a enfermagem é o que fica perto do paciente, geralmente é o que fica realmente ali com o paciente por mais tempo, é importante e interessante também conhecer esse procedimento. Em questão, né, da resolução, em 2017 o COFEN ele fez essa resolução que é o 0557/2017, onde ele especifica que é privativo do enfermeiro, lembrando que ainda causa um pouco de confusão para algumas pessoas, porque a maioria acha que virou uma coisa totalmente privativa do enfermeiro, mas eu vou expor para vocês dentro dessa resolução, onde eles frisam exatamente para pacientes graves, tá? Aqueles que são internados em unidades intensivas, semi-intensivas, unidade de pronto-socorro que é emergencial, tá? Pacientes também em situações de emergência em cardiorrespiratório. Nesses tipos de pacientes, nesses quesitos, é privativo sim do enfermeiro, por ser um procedimento de grave risco, de grande risco, principalmente se é pacientes que foram submetidos à intubação endotraqueal, tá? Que necessita de uma invasão mais criteriosa, ou pacientes também que foi em procedimentos também na caso de traqueostomia, foi traqueostomizado, então ele está também na necessidade de realizar aquela aspiração, mas é um paciente grave. Então isso quer dizer o quê? Que a resolução que o COFEN diz que pacientes deste quesito, que é os pacientes graves, fica assim um procedimento da aspiração privativa ao enfermeiro por ser de alta complexidade, ou seja, pacientes que correm risco de vida. Tem que ter um profissional mais habilitado, no caso o enfermeiro, tá? Por ser alta complexidade, ter um nível de competência técnica maior, por eles terem mais tempos de estudos do que a gente, terem mais habilidades, enfim, tá? Já o caso de pacientes considerados menos graves, tá? Escutando direito, menos graves, aqueles pacientes em caso de casa de repouso, unidade de observação ou unidade de repouso também no pronto-socorro, pacientes em âmbito domiciliar, que é o home care, que já estão traqueostomizados, que são pacientes crônicos, tá? Que recebem cuidados específicos no home care, são pacientes de baixa e média complexidade, mas é mais para baixa, falando assim. Já sim, esse tipo de procedimento da aspiração, que é uma aspiração mais para casos de desobstrução de vias aéreas, o paciente apresenta um desconforto, mas é um paciente que não corre risco de vida, aí sim, a aspiração de secreção pode ser realizada por um técnico de enfermagem, porém, sob prescrição, né, de enfermagem e sobre avaliação e supervisão do enfermeiro. Lembrando-se, então, que a gente pode sim realizar uma aspiração de secreção, porém em pacientes considerados não graves, tá? Aqueles pacientes que já são crônicos, que não estão mais sob cuidados intensivos e que correm risco de vida. Então há uma confusão ainda de algumas pessoas, né, de confundir, mas agora não posso mais aspirar o paciente no hospital, acontece uma situação que eu preciso fazer alguma coisa, mas com essa resolução que fizeram, que modificaram, eu sou proibido. Em certos casos, infelizmente, sim, tá? E, portanto, quem trabalha em unidade de terapia intensiva, principalmente, tá? Algumas instituições já orientam, né, esses profissionais. A gente sempre tem uma fisioterapia dentro da unidade de terapia intensiva e tem que ter um enfermeiro também de prontidão, mesmo que não tenha um enfermeiro por exemplo, para cada 5 pacientes, é um enfermeiro para 10 pacientes. Infelizmente, com essa resolução, trouxe alguns malefícios para a gente em questão de habilidade, né, de mobilidade, e também na parte criteriosa, que seria o que? O auxílio, né, ao conforto do paciente.
cabendo então nós comunicarmos o enfermeiro responsável ou o fisioterapeuta que também está ali na unidade para fazer um auxílio ao paciente fazendo aspiração, tá? Já então no caso do paciente âmbito domiciliar existem aspiradores portáteis, tá? Que geralmente as cooperativas de home care elas emprestam para o familiar através de convênios, conveniados, e durante esse tratamento que o paciente tem domiciliar, ele pode utilizar esse frasco de aspiração móvel e o profissional técnico, que é o que mais fica com o paciente em âmbito domiciliar, ele pode sim estar aspirando. É uma coisa assim muito controversa, infelizmente, porque na nossa realidade brasileira, a maioria dos hospitais não tem profissionais suficientes para atender uma grande demanda de pacientes críticos nessas unidades, então ainda, infelizmente, querendo ou não, tem lugares que são feitos os pacientes graves com aspiração pelo técnico. Cabe às próprias instituições a reformulação também da resolução, entenderem melhor, como é que funciona nos setores hospitalares, o âmbito de aspiração, que é uma necessidade básica para o paciente e principalmente criteriosa por ter inúmeros riscos, tá? No caso de uma lesão grave na traqueia do paciente. Já falando em material de aspiração, geralmente em âmbito hospitalar a gente usa o sistema de sonda aberto, tá? Esse aqui é um exemplo de um tipo de sonda, que é o sonda de 12 Frans. Ele tem uma valvulação, tá? Que ele é conectada no sistema a vácuo da régua lá da cama do paciente, onde faça aspiração com esse tipo de sistema. É bastante utilizado para vias aéreas, tá? No caso, quando o paciente está com muita secreção espessa e causando desconforto, então dá para utilizar esse tipo de sonda por ser bastante maleável. No caso mais específicos para pacientes críticos que estão entubados ou traqueostomizados, é utilizado bastante a sonda em sistema fechado. A diferença dessa sonda para outra, porque ele tem um sistema totalmente baseada no sistema fechado, que não contamina a sonda interior do paciente, podendo ser utilizado em unidade de terapia intensiva. Existem dois tipos de sistema fechado, que é para traqueostomia e para tubo, tubo endotraqueal. A diferença só é o tamanho dela. Essa aqui ela é bem curtinha por ser de traqueostomia, não precisa ser tão longa para não lesionar os lóbulos pulmonares do paciente. Então esse é um específico para traqueostomia. De tubo endotraqueal ele é um pouco mais largo, porque ele tem um caminho mais longo por causa do tubo. E a diferença só é que esse é utilizado para pacientes críticos traqueostomizados em âmbito hospitalar, e a sonda de sistema aberto é utilizado para casos em pacientes menos crônicos, pacientes também que estão em âmbito domiciliar, então é de fácil manuseio. Como é que nós fazemos a aspiração? Eu vou simular para vocês como é que é feita a simulação de uma maneira mais correta em casos de pacientes críticos e pacientes em âmbito domiciliares. Vamos ver agora? Paciente que está sob intubação endotraqueal geralmente fica com esse sistema fechado que é o TraqueCare. Como é que faz, para fazer aspiração com esse sistema fechado? Já conectado no paciente com a ventilação mecânica, tá? Se o paciente está apresentando desconforto, nós pegamos aqui na ponta, na junção da TraqueCare com o tubo, segurando firmemente, e com a outra mão nós vamos empurrar suavemente a sonda para dentro do tubo traqueal, tá? Fazendo movimentos circulares para que quando chegue lá na traqueia do paciente, não faça, incomode, e que não atrapalhe a respiração do mesmo, que começa a tossir. Colocando toda a sonda para dentro do tubo do paciente, nós vamos com a válvula aqui na ponta da sonda, no caso da aspiração ligada, nós vamos apertar a válvula, que vai fazer o sistema de vácuo funcionar, e puxando suavemente, tá? Com o vácuo ligado até que saia toda a sonda do tubo do paciente, esperando um pouquinho que a ventilação faça eficiência para que o paciente pare de tossir ou ter desconforto. Se ainda mantendo a secreção no tubo do paciente ou uma rolha, faz novamente o movimento e vice-versa. Paciente traqueostomizado, no caso de âmbito hospitalar, é a mesma maneira como se fosse do intubado. Ambos também usam o sistema fechado, tá? Que a diferença é conectado na traqueostomia. Antes de mais nada, deixa eu falar para vocês que nesse sistema fechado tem essa entrada que vocês podem ver aqui,
que no caso o fisioterapeuta ou o enfermeiro, eles utilizam para fazer o quê? Coloca-se numa seringa um soro fisiológico e introduz, tá, na via do traqueocare, onde ajuda a fazer o quê? A fluidificação da secreção dentro da traqueostomia, onde fazendo-se o movimento, como eu fiz anteriormente, com a sonda de sistema fechado, que é o mesmo método, tá? Nós introduzimos. Com o sorinho lá dentro, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar a amolecer a secreção espessa dentro da traqueia do paciente, fazendo o mesmo movimento com a válvula. Nós puxamos a chavinha que faz o trabalho do vácuo, puxando suavemente, tá? E assim vindo todo o conteúdo de secreção da traqueostomia do paciente. Fazendo isso em diversas vezes, não também demais, mas as maneiras, né, seria às vezes suficientes para que tire essa secreção da traqueostomia do mesmo, podendo utilizar esse sisteminha que nós colocamos a soro fisiológico para fazer o auxílio da fluidificação. Neste caso, nós vamos fazer o que? A simulação da aspiração num paciente que não é grave, tá? No caso, um paciente que está em âmbito já em domiciliar, por exemplo. Lembrando que em âmbito domiciliar ou também em unidades de internação que o paciente necessita ser aspirado, nós sempre utilizamos essa sonda com o sistema aberto. Com a mão que você vai utilizar a sonda, você sempre utiliza uma luva estéreo, tá? Porque você evita que contamine a sonda, que ele vai ser introduzida na parte estéreo lá no interior da traqueia, tá? Fazendo o quê? Um movimento circulatório na narina do paciente. Por exemplo, pegando a sonda já com a luva, introduzindo devagarzinho, tá? Na narina do paciente, fazendo movimentos circulatórios, tá? Por que isso? Para evitar que lesione a membrana interior, tá, da narina do paciente, e também que não lesione na parte interior que vai até a traqueia, porque no movimento da sonda ele pode bater nas paredes da mucosa e lesionando. Feito já mais ou menos a introdução da sonda, a ponta valvulada aqui, se ela não está com o dedo em cima, ela não faz o efeito de aspiração. Sempre coloca o dedo na válvula e vai puxando devagarzinho a sonda, tá? Para que saia em movimento e saia na secreção junto. Com a luva estéreo que você está apertando lá, você vai puxando devagarzinho e feito a aspiração. Lembrando, tá? Que é um movimento circulatório para que não lesione a parede da membrana da via respiratória do paciente. No caso agora que necessite aspirar a via oral do paciente, por exemplo, se ele tem secreção localizada na boca, tá? Utiliza esse mesmo método na narina, com a sonda, no caso, utilizando luva estéreo, tá? Introduzindo devagarzinho na boca do paciente e fazendo os movimentos circulatórios, tá? Para poder fazer, que não faça causa desconforto também, que ele não tussa, tá? Introduzindo até a superfície que você ache necessário e fazendo o mesmo movimento com a válvula da sonda, para fazer o movimento da aspiração, puxando devagarzinho, tá? Até que faça toda a aspiração da secreção necessária, tá? Lembrando-se, evitar encostar a sonda, a ponta da sonda no canto das bocas, porque pode lesionar a mucosa também da boca, na língua do mesmo. Se o paciente é consciente, peça para ele ajudar abrindo a boca e assim fazendo aspiração, tá? Se o paciente é torporoso ou, no caso, ele não ajude muito, tente utilizar pelo menos uma espátulazinha de madeira, tá? Para poder empurrar a língua no cantinho e fazer o movimento da aspiração com eficiência. Lembrando que tem alguns pontos, tá? Para discutir em questão desse procedimento, que é o que é o mais importante saber. Primeiramente, o procedimento da aspiração, no caso endotraqueal ou orotraqueal, são procedimentos que utilizam-se de materiais estéreos, é um procedimento estéreo, porque no caso do traqueocare ele é justamente em sistema fechado para evitar contaminação externa, para que possa fazer a aspiração efetiva sem contaminar a via interna do paciente, no caso da traqueia, do brônquio do paciente, não ocasionando outros tipos de infecções no mesmo, tá? Em questão da aspiração com sonda aberta, no caso da narina do paciente, também é recomendável fazer o procedimento em modalidade estéreo, utilizando a luva estéreo também, porque ele vai fazer o mesmo caminho que no caso da sonda em sistema fechado. A diferença é que ele vai por uma via mais acima, que é a narina,
também por ser uma via com mais sujidade, ele pode empurrar, no caso da sonda que é externamente, com a contaminação que você levando lá para a parte respiratória do paciente. Outra coisa, em questão da resolução, né, por ser uma resolução que foi mudada, a questão da privatização do enfermeiro, né, nesse procedimento para certas situações. Verifique na sua instituição, né, se foi padronizado, preconizado o protocolo, né, operacional padrão da aspiração, no caso de pacientes graves, somente para os enfermeiros. Se em algum caso um hospital, uma instituição, eles não preconizaram ou não falaram nada e simplesmente continua sendo técnico, verifica primeiramente se você pode estar fazendo isso, porque no caso, se acontecer algum problema em questão de lesão no paciente grave, né, por exemplo, se você, no caso você como técnico, fez um procedimento desse, mesmo que o enfermeiro solicitou para você, porque ele está ocupado com outros a fazer e não tem como atender o paciente, mandou você fazer, e acontece algum problema no paciente que pode ocasionar um problema até na justiça, e você mesmo que relatou que foi por ordem, né, do enfermeiro, você vai chegar a um ponto que no Corém, lá no caso do COFIN Corém, eles vão perguntar para você se você tinha um conhecimento das resoluções, mesmo se você sabe que existe, porque você fez, né? No caso, você tem ciência das certas situações, o que você pode e o que não pode, você fez uma coisa que não deveria, isso pode acarretar uma imprudência no caso. Então, sempre verifique se você pode, no caso, que tipo de paciente você está cuidando, está lidando. No caso do técnico de enfermagem, se é um paciente que não é considerado grave, que pode ser aspirado, vai ter uma prestação de enfermagem do enfermeiro responsável, onde vai solicitar para você um técnico de enfermagem que faça esse procedimento e também sob a supervisão dele no caso dos pacientes não graves. Dos graves, nós não temos nenhuma conduta em questão desse procedimento. São as dúvidas mais básicas para vocês. Quaisquer outras dúvidas relacionadas ao procedimento, deixem nos comentários que eu respondo. Eu convido também a todos a se inscreverem no canal. Para quem não conhece, tem diversos tipos de vídeos relacionados ao nosso tema da enfermagem para os técnicos, tá? Eu fico com vocês por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até mais, pessoal!